Quando você está num processo aí de transformação, de mudança de identidade e tal, é bem comum vir o seguinte pensamento, né? Nossa, mas como que eu lido com as pessoas que não estão nesse mesmo processo? Meus familiares, né? Pessoas que eu amo, pessoas que me amam também. Eu vou precisar me afastar delas, né? O que eu faço nesse sentido? Sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Sobre isso e outros assuntos também. Esse vídeo eu vou responder algumas perguntas, né, que vocês fazem. Vou responder algumas perguntas do pessoal que faz parte da mentoria Sem Esforço e também algumas aqui do canal, tá? Eu falei algumas, eu separei aqui, eu não sei quantas vou gravar nesse vídeo, não sei, pelo menos 3, mas a primeira vai ser essa, ok? E antes disso, caso você ainda não faça parte, entre aqui no grupo Prosperidade Sem Esforço, é um grupo gratuito. Nesse grupo, todos os dias eu publico conteúdo lá. Conteúdo em áudio, na maioria das vezes, né? Um insight mais rápido, alguma coisa assim. Algo do meu dia a dia também, eu publico lá. Então, faça parte do grupo e conheça também a mentoria Sem Esforço, né? Um local onde eu consigo auxiliar você de uma forma mais próxima, onde tem todo o meu protocolo aqui de reprogramação, enfim, links aqui abaixo, tá? Então, vamos lá. A Ana é lá da mentoria Sem Esforço e ela é uma participante bem ativa lá. E ela, né, enviou lá um áudio falando sobre a situação dela, enfim, e no fim das contas a pergunta era essa, né? Como que eu faço essa transformação sem me afastar das pessoas que eu amo? No fim das contas a pergunta era essa. E aí, o que é importante entender? Eu vou até colocar escrever essa frase aqui, você sabe que eu gosto bem de escrever, eu acho que fixa bem, né? Que é o seguinte, olha. Sua vida nova custa a sua vida antiga. Sua vida nova custa a sua vida antiga. É forte isso, mas é a verdade. Como que eu comecei esse vídeo aqui, né? Falando sobre se você está num processo de mudança de identidade. Então, lembra disso. Mudança de identidade. O que eu faço aqui, o que eu faço, né, no treinamento, essa mentoria é o quê? Ajudar a pessoa a mudar a identidade, mudar quem ela é. Porque você sabe, os resultados que você tem hoje é por quem você é ou por quem você já foi. Se você muda quem você muda os resultados. Todo mundo quer mudar o resultado. Só que existe aí uma pegadinha, que é, quando você muda a sua identidade, ou seja, a identidade é quem você é. Quem você é. Beleza. Só que aí tem as pessoas que te amam, seus pais, né? Seu marido ou sua esposa, irmão, amigos, ok. Só que eles gostam de quem você é. E aí, quando você muda a sua identidade, você se torna uma nova pessoa. E aí entra o problema. Por quê? Talvez essa nova pessoa seja uma pessoa que essas pessoas já não gostam mais. Entende? Por exemplo, lá na mentoria, a gente trabalhou inicialmente o processo de segurança interna. Qual que é o objetivo ali? Fazer com que a pessoa sinta que nunca mais vai faltar nada. É isso. Ela sentir uma paz, ela sentir que ela está segura. Inclusive a gente usa essa afirmação lá, eu estou seguro e amparado. E aí a gente tem algumas variações, mas a principal é, eu estou seguro e amparado pelo suprimento infinito de Deus. Então, a pessoa se sente assim. Só que, talvez, as pessoas ao redor, as pessoas que você aprendeu a conviver, foi criado junto, não estão nessa paz e nem querem estar. Talvez querem, né? Mas, enfim, elas não sabem que elas estão criando a realidade delas. Então elas não estão nessa mesma vibe.
E ela vê lá você na paz, na tranquilidade, na segurança, e por mais louco que isso possa parecer, isso às vezes é irritante. Isso às vezes fala assim, que isso, cara? Você começa a ser visto como uma pessoa estranha, ruim de se conviver. Pô, a pessoa não pode mais reclamar da vida com você, por exemplo. Eu falo por mim, cara, eu sou insuportável para uma pessoa que reclama da vida. Ela não consegue. Por quê? Porque eu não vou render. E é uma merda, né? Para a pessoa que quer reclamar da vida, o que ela quer? Que ela reclama, que ela fala um problema e você fala outro, e ela fala outro, você fala outro, aí fica na briga de quem tem mais problema. Mas se você não tá assim, você vai ser chamado de insensível e de qualquer outro tipo de coisa. Então, esse processo aqui, quando é muito importante saber isso, que quando você se propõe a mudar quem você é, isso assim, olha, eu nunca vi. Hoje tenho pessoas próximas a mim, amigos que passaram por esse processo e já acompanhei outras centenas de pessoas. Eu nunca vi acontecer de a pessoa ter uma grande transformação e não ficar pessoas pelo caminho. E, repito, não é que você tenha que se afastar das pessoas, agora eu não vou mais fazer isso, fazer aquilo. Isso vai acontecer naturalmente. O que, na maioria das vezes, você precisa fazer é deixar. É só isso. É só deixar. Já falei aqui outras vezes, né? Você que já acompanha sabe. Fui lá testemunho de Jeová, deixei de ser, etc. Olha só, eu não deixei de ser. Me deixaram. Eu parei de frequentar. Comecei a falar sobre esse assunto aqui na internet, comecei a ler o livro Poder do Subconsciente, a falar sobre isso. Rapidinho o pessoal lá, né, os anciãos me chamaram e falaram, opa, não, tá errado isso aí, você não pode fazer isso não. E bem rapidinho eles me cortaram. Então, eu só deixei. É incrível. Não posso nem falar que, eu saí, eu parei de frequentar, mas a expulsão eles fizeram. Porque eu permiti, mesmo que, né, ali no meu processo, nossa, era uma dor terrível deixar ali pessoas que eu era muito acostumado e tal, mas, enfim, era isso, né? Então, a sua vida nova custa a sua vida antiga, algumas pessoas vão ficar pelo caminho, e até o que eu respondi lá para Ana, né? Qual que eu acho que é o ideal aqui? O pensamento ideal é: eu vou ser essa nova versão e não importa. E eu quero, e vai ser ótimo se essas pessoas, as pessoas ao meu redor, quiserem ir junto. Vai ser ótimo. Mas se não for, eu aceito. Se você tiver esse pensamento, certamente você vai chegar muito longe. Bom, segunda questão que eu vou trazer aqui também é da mentoria da Denise, e eu vou responder, deixa eu ver quanto tempo aqui tem de vídeo, para não ficar muito longo. Eu tinha separado 5 aqui, mas eu começo a falar, né, e não respondo muitas vezes de forma ali tão rápida e objetiva. Faz parte, né? Então vou responder mais 2. A segunda aqui foi da Denise, né? Então a gente começou lá por um protocolo, lá na mentoria, de segurança interna, depois a gente passou para o protocolo dinheiro fácil, que é onde tira a ideia ali de luta, de sacrifício, de empenho extremo. Aí a Denise comentou assim, olha, eu senti uma grande resistência com esse novo protocolo. E por que isso acontece? E aí eu fui e respondi para ela. Por que você está sentindo resistência? É porque tocou exatamente no ponto que você precisava. Quando você enfrenta uma resistência, você está usando alguma técnica de reprogramação, alguma coisa assim, e sente resistência, é porque tocou na ferida. Como que funciona esse processo aqui? Fazer aqueles desenhos ultra realistas aqui. Mente subconsciente. Tá aqui. Mente como um todo, né? Consciente, subconsciente. Aqui é onde a gente quer mexer. Toda a nossa programação tá aqui.
né? Ok. O que acontece? Até a gente ter aqui cerca de 7 anos, isso aqui é como se não existisse. Ó. Vamos colocar aqui até ali os 8 anos. É isso aqui, ó. Tá aberto aqui o subconsciente. Qualquer coisa que for falado ali, aceita. Por mais louco que possa parecer, por mais coisa sem o menor sentido, aceita. Até mais ou menos essa idade aqui dos 8 anos. E depois isso se fecha e aqui fica uma proteção, que a gente chama aqui isso de fator crítico. Fator crítico. É isso aqui. Qual que é a função desse fator crítico? Proteger o subconsciente. Então, uma das características do subconsciente é a característica de proteção. De assim, olha, instinto de sobrevivência. Não mexa nisso aqui. Isso aqui que você aprendeu, tal, é isso. Qualquer coisa diferente disso é perigoso. É isso. Então, nesse caso aqui da Denise, a gente está passando agora então lá para o protocolo dinheiro fácil. Só que a Denise, como a maioria de nós, tem uma programação de dificuldade. Uma programação aqui que fala que dinheiro não cai do céu, que o que é fácil vai embora fácil, que o que é fácil não tem valor, e esse tanto de coisa. Então, quando você começa a rodar um protocolo, ou seja, a colocar algo o contrário do que está aqui, vai ter uma resistência. Isso aqui vai gritar. O fator crítico fala, não, isso é perigoso. Por mais que aquilo seja bom, por mais que você... Nossa, mas é isso que eu quero. Mas a programação não é essa. A programação não é essa. Então, é muito normal que aconteça qualquer tipo de resistência. O que eu faço então? Continue. Continue e solte. Continue e solte. Continue e solte. Isso eu digo, tá? Independe da técnica. Lá no protocolo a gente tem algumas técnicas, a gente cria lá uma quebra de contrato com relação àquilo que a gente quer trabalhar, a gente repete uma afirmação específica, a gente ouve áudio, mas não importa a técnica em si. Eu lembro quando eu comecei nisso, né? Foi lendo o livro Poder do Subconsciente. E quando eu lia, era terrível. Terrível, terrível. Eu lia o livro e, passava mal, vomitava, a cabeça doía. Por quê? Estava confrontando. Estava aqui. Tá? Então, qualquer coisa que aconteça desse tipo, resistência e tal, nossa, eu sei o que eu deveria fazer, mas não faço. É por isso. É porque vai ir num ponto aqui que realmente mexe. Ok? Bom, a última aqui que eu separei foi do André Neves. Isso aqui foi uma pergunta aqui do último vídeo do canal. Achei ela bem interessante. Nesse vídeo eu falo lá sobre a minha saída da Testemunha de Jeová e tal. E aí ele foi e perguntou o seguinte: como você conseguiu mudar a crença de Adão e Eva? Como ter certeza que é uma história? História com E, né? Eu falo lá no vídeo, você lembra disso? Nossa época de escola, né? Existe a diferença da história e da história. E lá eu falo, Adão e Eva é uma história, com E. Então, primeiro, né? Como que eu consegui mudar essa crença? Praticamente todas... Assim, olha, uma coisa que eu já estudei bastante foi as religiões como um todo. Várias delas, tanto as mais tradicionais aqui, como outras, assim, bem estranhas. Mas as religiões, elas têm uma coisa que... Elas têm um padrão. O padrão é o seguinte. Só estude isso aqui. Você está na dúvida de tal coisa? Estude isso aqui. Então, a Igreja Católica, ela vai te falar, estude aqui... você está com dúvida de tal coisa? Estude o catolicismo. A Testemunha de Jeová vai falar, estuda aqui o site JW, que é o site deles. O outro vai falar, estude isso. O outro vai falar, estude isso.
Então o que eu fiz? Eu falei, cara, não. Eu vou ver o oposto mesmo. Eu tenho essa dúvida. Eu tenho a dúvida se Adão e Eva existiu ou não. Então, se eu estou na dúvida, eu não vou ver no lugar que sempre me falou que existiu. Eu vou ver no outro. E aí, quando eu vi no outro, ficou claríssimo. Claríssimo. E uma das coisas que, para mim, fica muito claro, falando especificamente dessa questão aqui de Adão e Eva, é quando eu entendi como que funciona um paradigma. Sabe o que é um paradigma? Um paradigma é uma verdade na sua cabeça. O paradigma é uma verdade na sua cabeça. Isso que eu expliquei aqui, olha, qualquer coisa que você aprendeu desde cedo entrou aqui, por mais que seja uma mentira deslavada. Então, isso é um paradigma. É como se fosse uma verdade. Quando eu aprendi isso, eu falei assim, então peraí. Então, quer dizer que tudo que eu aprendi até os 8 anos pode ser que seja mentira? Sim. Por quê? Aí, fazendo esse estudo assim das religiões como um todo, a gente tem a história aqui de Adão e Eva, mas, cara, tem milhares de outras histórias. Milhares. E na hora que você vê, eu falei, eu teria que ser muito sortudo mesmo para vir de milhares de histórias, a história certa realmente eu vim aqui, e essas desde cedo eu tenho aprendido ela. Porque, cara, né? Se a gente for olhar a história, se tivesse contado pra gente a história de Adão e Eva, depois que a gente já era adulto, a gente ia rir. Ia falar, meu Deus do céu, que loucura que é essa? Só que, como nós aprendemos isso desde cedo, a mente aceita isso como verdade. Né? Então, como que eu consegui mudar foi exatamente estudando onde falaram para eu não estudar. Em resumo, isso. E como ter a certeza que é uma história? É exatamente como eu disse aqui, porque eu vi outras histórias. E eu até falo, né, que lá no outro lado do mundo, muitas pessoas se explodem acreditando que vai ter lá, quando ele fizer isso, vai ter virgens esperando ele em um local assim, assim, assim. Cara, eles acreditam nisso como uma verdade. E a gente olha para eles e fala, nossa, mas que idiota. E eles também olham para a história aqui e falam, nossa, que idiota, ela acredita que uma cobra falou com uma pessoa. Do mesmo jeito. Então, foi assim que eu consegui me livrar disso. E o porquê, né? É porque eu sempre digo, essa história de Adão e Eva não é uma birra minha com... Não, é porque a origem da história do sofrimento é aí. Se fosse uma coisa que não tivesse menor importância, foda-se. Ah, é mentira. Cara, beleza. Mas não é uma coisa que não importa. É uma coisa que a história do sofrimento da humanidade, de você precisa batalhar, sofrer, começa dali. Então não. Então é uma coisa que sim, é importante entender, né? E deixar de acreditar nisso me fez muito bem. Beleza? Bom, esse foi mais um vídeo aqui respondendo algumas perguntas. Tinham separado mais algumas aqui. Vou deixar para outro vídeo, senão vai ficar muito longo. Deixa a pergunta aqui abaixo. Se você tem alguma pergunta, né, que você gostaria de fazer, deixa aqui abaixo que, sendo uma pergunta relevante, que eu achar que vale a pena a gente comentar aqui, eu respondo ela em vídeo. Reforço os convites aqui abaixo. Link para você entrar no grupo Prosperidade Sem Esforço, grupo gratuito. Agora, se você quer uma transformação com protocolos completos de reprogramação mental, com acompanhamento, aí eu sugiro você conhecer, e se der sentido, participar da mentoria Sem Esforço. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.